Acontecimentos de mortos retornando à vida foram relatados nos Estados Unidos. Essa situação coloca em risco o futuro da humanidade, mas há um diário datado no século XIX pode trazer informações importantes para salvar o futuro da humanidade. E aí pessoal, a história de hoje é um filme de horror e drama, chamado Extinção Humana, de 2011. Se você gostar, se inscreve no canal, deixe um joinha e um comentário que eu deixo um coraçãozinho para você. E agora, vamos para mais um recap! Malcolm Young relata que possui um diário transmitido pelas gerações de sua família, datado na época da Guerra Civil Americana. O livro faz um relato sobre os mortos-vivos e traz ensinamentos importantes sobre como agir em tempos de calamidade. Prólogo à Guerra. No ano de 1865, no Tennessee, Edward Young está em um acampamento de guerra. Durante uma batalha, o homem confronta um dos mortos-vivos. Por mais que ele tente atirar no monstro, ele continua de pé. Edward relata que essa situação começou no final da guerra. Ele revela que aqueles seres pareciam estar vivos, mas despidos de alma e incapazes de morrerem. O monstro se aproxima de Edward e o ataca. Estes são os relatos do diário Fuga da Humanidade, relatado por Edward Young. Capítulo 1. Fim da humanidade. 6 anos depois, Edward desperta assustado com a arma na mão. Ao seu redor, há muito sangue e traços de morte. O homem se desespera. Ele relata que deixou sua família por 2 dias, enquanto caçava. Quando retornou, sua mulher havia se tornado um deles, por isso a eliminou. Ele saiu para encontrar o filho, Adam, que estava desaparecido. Enquanto procura, o homem relembra momentos felizes que passou ao lado de sua família. Ele lembra de quando sua esposa lhe perguntou o que ele queria da vida. A resposta dele foi que queria ser um bom homem para eles. Ela disse que ele já é um bom homem. Após enterrar sua esposa, ele coloca uma cruz e realiza uma oração, pedindo perdão pelo que fez. Edward começa a registrar em um diário os estranhos acontecimentos que estava presenciando para o caso de se tornar vítima. Ele relata que sua paciência está esgotada e que irá até o inferno em busca dele. O homem se prepara para sair de casa, levando suas armas e uma pequena bagagem. Ele revela que sua arma de 6 tiros é ideal para situações de perigo iminente. Conta que os monstros morrem sempre com um tiro fatal na cabeça. Além disso, eles são lentos e por isso sua outra arma é ideal para tiros a longa distância. Enquanto realiza suas expedições, o homem se depara com alguns monstros, inclusive um morto que era um dos seus vizinhos, chamado Charles, mas que, como todos os monstros, não tinham conhecimento de quem ele era. Ele conta que cada vez mais fica curioso sobre eles e, ao capturar um, percebeu que eles podem sentir cheiro, ouvir e ver, mas não sabe quais outros sentidos eles possuem. Os monstros sempre estão ansiando por carne humana. No dia 9, Charles o encontrou. O homem percebeu que os monstros têm medo do fogo e não sentem desejo por comidas comuns. Neste dia, quando o homem se deparou com seu antigo vizinho, ele o eliminou. No outro dia, o homem parte para uma viagem com seu cavalo, indo para mais longe de casa. Durante a viagem, ele se depara com cada vez mais monstros. Um dia, ele se depara com o corpo de uma criança, que havia sido comida viva. Por mais que isso tenha trazido um desespero a ele, ele se sentiu aliviado por não ter sido seu filho. Enquanto escreve em seu diário, se questiona sobre qual força está por trás desses monstros. Um dia, quando o homem está coletando água em um rio, uma criatura emerge dela e o agarra. O homem consegue se libertar, mas quando sai da água, se vê cercado por monstros. Entre eles está Adam, seu filho. Ele chora e mata os monstros ao seu redor. Quando Adam se aproxima, o homem o agarra por trás, impedindo que o morto-vivo lhe morda. Edward grita e acerta um tiro na cabeça de Adam. Ele crema o corpo do filho. Quando o fogo se apaga, Edward chora, recolhendo as cinzas. De volta em casa, o homem bebe, coloca balas em seu revólver e começa a realizar disparos contra sua cabeça. Todas as tentativas falham. Revoltado, sai de casa e grita com Deus, perguntando por que está sendo punido. Um monstro aparece. Edward tenta matá-lo, mas a arma falha novamente. Ele pega um pedaço de madeira e acerta contra o monstro até eliminá-lo definitivamente. Edward volta para casa e tenta novamente acertar um tiro em sua cabeça enquanto se recorda de sua família.
O homem relata que falhou como homem, pai e esposo. Ele afirma já estar morto. Relembra do dia em que mostrou um desenho de cachoeira ao filho. Conta ao menino que levou a imagem enquanto estava em guerra, pois lhe dava paz. Ele diz que o lugar fica muito longe de onde estão. O menino pede que o pai o leve até lá. Edward prometeu levá-lo se ele se comportasse. O homem coloca fogo em sua casa e parte em uma viagem. Edward relata que fez uma promessa, e esta deve ser a última missão na vida: levar as cinzas do filho a Elis Falls. O homem relata que cavalgou pelo que pareceram anos, enfrentando a morte. Ele diz que uma noite foram atacados por um grupo e Shelo, seu cavalo, foi mordido. A ferida infeccionou e o animal perdeu o ânimo para cavalgar. O homem conta que sabe que o cavalo não conseguirá continuar. Ele diz que não deseja ver a ruína do único amigo que lhe restou. Edward abraça o animal com arma em punhos e se despede. Capítulo 2. Isaac. Edward continua sua jornada a pé para Elis Falls. No caminho ele encontrou um antigo vilarejo e iniciou uma expedição no local em busca de comida. Em uma das casas ele encontra o corpo de um homem sentado. Quando se aproxima, um monstro o ataca. Edward consegue derrotar o morto-vivo. O homem que estava na cadeira já está em pé e apontando uma arma contra o viajante. Edward também levanta seu revólver. O cara pergunta se o monstro o mordeu, mas o visitante nega. O morador questiona o que o outro deseja e se há mais alguém com ele. Edward responde as perguntas, mas o homem mantém sua arma levantada. Um grupo de monstros aparecem do lado de fora de onde estão. Os dois desviam a atenção para a janela. Quando o grupo começa a se afastar, o homem acerta Edward com uma coronhada em sua nuca. Quando desperta, está sentado ao lado de uma lareira e o outro homem aponta sua arma para ele. O morador começa a conversar com o viajante e se apresenta como Isaac. Ele oferece o uísque ao outro e devolve o revólver que havia pegado. Edward pergunta por que o outro está lhe ajudando. Isaac diz que iria comê-lo, mas viu que ele não possui muita carne e encontrou o caderno com desenhos e se interessou. Durante a conversa, Isaac pergunta se o outro esteve na guerra e diz que precisa de alguém como ele. Edward afirma que ele não é a pessoa que Isaac procura. O cara conta que sua irmã foi levada por um general chamado Williams, que lidera um grupo de homens que viaja pelo interior, aterrorizando todos que encontra. Ele informa que há rumores que existe uma cura, mas Edward diz que é mentira. Isaac diz que existe um bunker que ajudou a construir e acredita que sua irmã esteja lá. Ele continua dizendo que Williams perdeu muitos homens na guerra e isso tirou qualquer traço de humanidade que tinha. Diz que o general anda com dois combatentes, o cabo Wayne e o cabo Roy. Além deles, existe também um cirurgião chamado Johnson. Isaac afirma que o grupo acredita que podem controlar os mortos-vivos. Ao terminar seu relato, o homem implora ao viajante, dizendo que sua irmã é a única coisa que lhe restou. Com isso, Edward diz que eles partirão ao amanhecer. No outro dia, eles iniciam sua jornada juntos. Edward relata que Isaac parecia ser um homem correto e que ele o fazia lembrar que uma luz pode ser encontrada na escuridão. Capítulo 3. Os Rebeldes. Em uma noite, Isaac conta que um dia conheceu uma prostituta, que lhe disse que o destino dele era conhecer o último bom homem da terra. Edward diz não ser esse homem. Então seu companheiro afirma que irá encontrar esse homem. Após terminarem a conversa, Isaac sai dizendo que volta logo. Williams e seus homens chegam e cercam Edward. Um deles coloca uma arma na cabeça do viajante, enquanto os outros revistam suas coisas. O viajante manda que não mexam em sua bagagem e diz para eles irem embora. Williams diz que ele será um ótimo voluntário e o arrastam para um lugar. Os homens jogam Edward em uma cela junto com outras pessoas. Uma mulher que está lá conta que o objetivo do grupo é enfraquecê-los para ver quem sobrevive, e aqueles que não sobreviverem acabam se transformando em monstro. Um dos homens aparece na frente da cela e manda que todos fiquem quietos. Ele se vira para a mulher e diz que vai buscá-la mais tarde. O médico Johnson realiza experimentos nos mortos-vivos e conta para o general que nenhuma de suas táticas está funcionando, que apenas sabe que a transmissão da doença passa através do contato da saliva com a corrente sanguínea. Johnson diz que está perdendo as esperanças, mas o general diz que já escutou tudo aquilo antes
e que o homem sempre traz a mesma informação. Eles começam uma discussão até que Williams ameaça o médico dizendo que se ele não encontrar a cura, será transformado em comida para os monstros. Um dos guardas aparece para levar uma mulher, mas Edward pede que o levem no lugar dela. Isaac aparece e acerta o homem com uma faca por trás. A mulher que seria levada abraça Isaac e diz que está bem. Libertos, os prisioneiros saem da cela, mas os guardas percebem a fuga e os perseguem. Isaac, sua irmã, que chama Emma, e Edward conseguem fugir do bunker. Edward é baleado. Os soldados são atacados por um grupo de mortos-vivos. Isaac ajuda o amigo a se levantar e o carrega. Após despistarem os guardas, a irmã de Isaac diz saber para onde podem ir. Eles seguem viagem. Capítulo 4. Eve. Emma conta ao irmão que estão indo para a casa da curandeira, que conheciam quando eram crianças. Emma pede por socorro e quando acredita que não há ninguém no local, a porta se abre. Quando a garota entra na casa, a porta se fecha com um estrondo e Isaac grita por sua irmã. Do lado de dentro, uma mulher pergunta por que estão a incomodando. A garota conta que o amigo deles está gravemente ferido. A curandeira permite que tragam Edward até lá e começa a tratar do ferido. Após o tratamento, diz que o homem perdeu muito sangue e que precisa descansar. Emma diz para a mulher que a mãe deles contou a ela sobre a curandeira e sobre o que aconteceu. A outra responde que ela não sabe de nada sobre ela e diz que não deve haver conversas. No outro dia, Edward desperta e agradece a mulher, enquanto ela passa remédio em sua ferida. A curandeira mostra os arredores de sua cabana para Isaac e Emma. Ela conta que fez algumas armadilhas para os monstros não se aproximarem e que eles são bem-vindos para ajudar. Edward consegue se curar e relata que ficarão por lá durante um tempo. Ele conta acreditar que Eve, a curandeira, é uma boa pessoa, pois ela o curou e ele é muito grato por isso. Quando Edward está sentado do lado de fora da casa, Emma se aproxima e diz a ele que Isaac lhe contou sobre a família do homem, mas diz que tudo vai melhorar. A mulher diz que agradece por ter Isaac, Eve e Edward próximos a ela. O homem relata que Isaac está sempre de guarda esperando por eles. Edward se questiona sobre como colocar uma luz na escuridão. Ele conta que perderam a conta de quanta morte se depararam e com isso os dias passaram, enfrentando ataques frequentes dos mortos. Eve dizia a eles que o tempo revela a verdade e que eles deveriam aproveitar cada momento. O homem conta que temia que Williams estivesse tramando algo. Revela ainda que Eve permanecia reclusa na maior parte do tempo, como se estivesse escondendo alguma coisa. Capítulo 5. Imunidade. Edward conta que em uma noite tudo mudou. Em um ataque de mortos-vivos, Emma acaba sendo mordida. De volta para casa, a garota diz estar bem. Isaac aponta a arma para ela, dizendo que não vai permitir que ela se transforme em um deles. A garota responde que não se transformará em morto-vivo, pois já foi mordida uma vez, mas nada aconteceu. Emma mostra uma cicatriz antiga em seu ombro. Feliz, Isaac diz que isso é a cura. Eve responde que ele não deveria comemorar, pois há algo maior acontecendo e que eles nem imaginam. Durante a noite, Edward tem um pesadelo e acorda assustado. Ao despertar, ele vê Eve lhe encarando. Depois disso, ela sai da casa e o homem a segue. A mulher conta que um dia 2 homens seguiram sua irmã até em casa e a violentaram. Ela engravidou e Eve conhecia alguém que poderia ajudar a interromper a gestação. Porém, a população da cidade descobriu e a condenaram, sentenciando sua irmã à morte. Eve foi até um padre, mas ele não ofereceu perdão. Ela foi até o local da execução e, com raiva, lançou uma maldição contra todos da cidade, inclusive contra o padre. Depois disso, ela foi banida da cidade. Passou fome e frio até que encontrou uma mulher na floresta que lhe acolheu. Contou que a casa onde estão é a casa daquela mulher. Após dizer isso, Eve pede que Edward a acompanhe para lhe mostrar algo. Ela mostra uns papéis. Conta que a mulher possuía muitos rituais malignos, inclusive um que podia reviver os mortos. Ela conta que começou a estudar aquele feitiço. Posteriormente, desenterrou sua irmã, que estava enterrada nos arredores de sua cidade natal, e começou a realizar o ritual.
Eve diz que horas se passaram, mas nada aconteceu. Colocou o sino no braço do corpo de sua irmã. A mulher adormeceu e só despertou com os sinos tocando. Sua irmã batia violentamente na porta, mas estava viva e Eve se encheu de alegria. Dias se passaram e as vítimas começaram a aparecer. Os mortos voltavam com vida. Edward questiona se ela é a responsável por isso, e a mulher confirma. Eve diz que sente muito pelo que aconteceu com a família do homem e ao mundo. O homem responde que nada como uma dor para lembrá-los que ainda estão vivos. A mulher agradece por isso e diz que nunca é tarde para curar a alma. O homem relata que Eve continuou revelando mais pergaminhos. Com eles, descobriu que essa maldição é conhecida por culturas de todo o mundo. Há relatos que um homem sagrado em uma tribo na África antiga acreditava que pergaminhos sagrados podiam trazer os mortos de volta à vida. Esses pergaminhos foram encontrados por europeus na virada do século XV, escondidos nas ruínas. Capítulo 6 A Escolhida. Isaac comunica ao grupo que as armadilhas estão enchendo e que precisam sair de lá, mas Eve se nega, dizendo que aquela é a sua casa. O homem diz que estão sem munição. Ao ouvir isso, Emma diz que sabe onde eles podem encontrar mais munição. Com isso, eles invadem o bunker para pegar as munições. A ação é presenciada por um dos capangas de Williams. Um dia, Edward comunica que precisa sair. No outro dia, ele parte em uma viagem e pede que Isaac cuide de todos. Antes de ir, Emma pede que ele tome cuidado. Os dois se abraçam e se despedem. Durante a viagem, Edward observa as árvores e relata como é incrível que elas permanecem firmes em meio ao caos. Ele relata que pela primeira vez em muito tempo se sentiu vivo e que a imunidade de Emma era um sinal de esperança. Williams é comunicado por um dos seus capangas de que encontraram a mulher. Eles se preparam para encontrar a garota imune. Edward liberta seu filho, jogando suas cinzas na cachoeira. Quando retorna, ele encontra a casa em caos e Eve está caída ferida do lado de fora da casa. A mulher diz que eles levaram os irmãos e eles sabem que Emma é imune. Antes de morrer, Eve agradece por ele salvar sua alma. Capítulo 7 Vingança. O homem relata que sua agressividade é uma ferramenta crucial pela sobrevivência e que fará o impensável. Edward se prepara para o combate. No meio da floresta, ele começa a gritar, atraindo os mortos-vivos. Enquanto isso, os capangas de Williams perguntam sobre Edward, mas o general diz que ele irá até eles. O doutor realiza experimentos em Emma. Edward atrai os monstros até o bunker. Os homens de Williams se deparam com grupos de mortos-vivos. Edward chega até onde Emma está e mata o doutor, libertando a garota. Ele e Emma libertam os prisioneiros, incluindo Isaac. Porém, quando tentam sair do local, são interceptados por um dos capangas de Williams que atira contra Isaac. Antes de morrer, o homem pede que Edward acabe com aquilo. Os sobreviventes conseguem sair enquanto são seguidos por Williams e seus homens. Edward diz que ela deve ir para a casa de Eve enquanto termina aquilo. Mesmo relutante, Emma obedece. O homem corre sendo seguido pelos soldados. Durante a perseguição, Edward utiliza as armadilhas para se livrar de um dos capangas de Williams, fazendo com que ele caia em um buraco cheio de mortos-vivos. Williams grita para Edward dizendo que eles deveriam estar do mesmo lado, mas o homem responde que não há lados e que o outro apenas descobriu algo pelo qual lutar. O soldado diz que eles devem resolver isso como cavaleiros. Ambos abaixam suas armas e se encaram. Williams diz que a garota tem a cura e fala que eles podem restaurar a ordem, mas Edward diz que o processo de cura deles é monstruoso, por isso prefere viver no meio dos mortos-vivos. Os homens se encaram e Edward consegue sacar a arma primeiro, disparando contra Williams. Ele encontra Emma e eles se abraçam. Edward relata que corações partidos podem encontrar uma nova razão para seguir em frente. Diz que os dois tinham um ao outro. Ele diz que mesmo em meio dos mortos-vivos, se ver as coisas com esperança, tudo é possível. Edward e Emma iniciam um romance e ele relata que nunca é tarde para curar a alma. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história de terror e drama. Se gostou, fortalece o canal se inscrevendo e deixando um comentário, além do seu joinha.
separamos um vídeo especial para você. Te vejo no próximo Recap!